Museu da Bolsa do Brasil. Entrevista de Thaís Martins Guerra, realizada em 24 de novembro de 2023. Thaís, você pode fazer sua autodescrição, por favor? Sim, sou morena, cabelos médios a longos, estou vestindo uma blusa cinza, calça preta, tenho olhos castanhos escuros. Thaís, sobre a sua história, onde você nasceu? Eu nasci aqui em São Paulo mesmo, 1981, sou libriana e sempre morei aqui em São Paulo. Legal. E sobre a sua formação escolar, onde você estudou, onde você fez ensino técnico, se graduou? Eu estudei, na época, desde o prezinho até o ginásio na mesma escola, um colégio na Zona Norte de São Paulo, o nome era Colégio Atenas, hoje já não existe mais, e eu sempre estudei nessa escola. E a sua graduação? Eu fiz faculdade na FECAP, eu sou formada em Secretariado Executivo Trilingue, nunca exerci a profissão, e estou aqui na B3, mas nunca fui secretária, mas foi um bom curso. Legal. E como é composta a sua família? Você tem filhos? Como que é? Eu tenho um filho, eu sou mãe solteira, sou filha de mineiro e da minha mãe é mineira, meu pai é do interior de São Paulo, de Garça, tenho uma irmã mais velha. É isso. E da sua família, alguém já atuava no mercado financeiro? Não. A minha mãe sempre foi dona de casa, o meu pai trabalhava com montagem de elevadores na Schindler, a minha irmã sempre foi de companhia aérea, hoje em dia ela tem a própria empresa, eu fui a primeira pessoa. Legal, pioneira. E agora a gente vai para esse bloco mais sobre a sua carreira. Então, para começar, como que foi assim a sua entrada no mundo do mercado de capitais? Legal. Eu trabalhava numa empresa de terceirização, eu era recepcionista, era a empresa que prestava serviços aqui para a Bolsa e eu vim trabalhar aqui como recepcionista. Trabalhei aqui durante 3 anos na recepção e aí a gente vai tendo contato com as pessoas, me interessei bastante, né, pelo assunto e decidi fazer uma entrevista e fui aprovada. Isso foi em que ano? Eu entrei em 2003 na B3 como efetiva. Eu queria saber, quando você entrou para fazer o quê? Legal. Depois que eu fui contratada, eu entrei na CBLC, a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, numa gerência de back-office. Eu trabalhava com liquidação financeira de clubes e fundos de investimento. Uhum. E aí, para assumir essa posição, você fez alguma formação específica ou você foi aprendendo com a prática? Fui aprendendo na prática, batendo a cabeça. Não sabia nada quando eu comecei a trabalhar aqui na Bolsa. Nada. Então, desde 2003, você começou a atuar no mercado, Exato, certo? Isso. E aí, nesses anos, quais os cargos que você ocupou? Eu entrei como assistente. Os cargos tinham uma nomenclatura um pouco diferente. Aí depois eu passei para analista 1, analista 2, analista 3 e hoje eu sou consultora. E aí, quais são as principais responsabilidades assim, desses cargos? Desde o primeiro? Bom, como assistente, eu dava assistência para as outras pessoas, porque eu não sabia nada ainda, estava aprendendo, então eu ajudava no dia a dia nas demandas que as pessoas tinham. Depois, como analista 1, aí eu já fui aprendendo um pouquinho mais, como eu fazia liquidação financeira de clubes e fundos, né? A gente tem que aprender todo o ciclo de liquidação da Bolsa. Como analista 2 também foi mais ou menos a mesma coisa, só que quando eu passei para analista 2, já tinha ocorrido a fusão das bolsas, né? Então, eu já não era mais da CBLC, quando teve a fusão das bolsas, que passou BVMF e Bovespa. A minha área, ela ficou junto com o Banco B3, que foi quando eu entrei para o Banco B3. E lá eu tinha umas responsabilidades um pouco diferentes. Eu trabalhava também com liquidação, mas a gente, ali na minha gerência, a gente fazia, a gente tem a função que chama piloto de reserva. A gente cuidava de toda a transação, todo o fluxo financeiro, né, via mensageria que passava pelo banco. Lá, aí eu mudei de área, fui para a área de conciliação, enquadramento e eventos corporativos, também no banco.
E aí minhas funções mudaram completamente, né? Então a gente faz o controle de eventos corporativos, subscrição, bonificação, dividendos, juros, enquadramento de fundos, né? Se eles estão respeitando aí as normas dos reguladores. E conciliação financeira. Conciliação de ativos e conciliação financeira. A gente faz a conciliação e o controle de todos os ativos em carteiras dos nossos clientes. A gente queria saber mais sobre as principais atividades que eram desenvolvidas por essa empresa. A CBLC? Isso. Bom, a CBLC é a que fazia custódia, né, controle de ativos, ali na área em que eu estava, né, com clubes e fundos de investimento. A gente fazia todo o controle da carteira do cliente, né, desde a guarda dos ativos, fluxo financeiro, posição, movimentação. Então, a gente fazia essa guarda, controle, né, conciliava contra os saldos que ele tinha em custódias, né, em depositário. E tinham também os fundos em que a gente... tem também os fundos que a gente faz a controladoria, o cálculo da cota, entre outros. Uhum. E aí, pensando no momento anterior da fusão, como que era a relação da CBLC e da Bovespa? A CBLC era uma subsidiária da Bovespa, né? Então, era uma empresa que estava embaixo da Bovespa, mas elas trabalhavam em conjunto, né? Funcionavam em conjunto. Quando teve a fusão das bolsas, aí a gente teve aí o novo nome, né, da Central Depositária, mas como a nossa área se juntou ao banco, as nossas atividades mudaram um pouquinho. Uhum. E permanece assim até hoje. Certo. E aí, só para a gente ter mais clareza, assim, como foi esse processo de incorporação com a BMF e depois B3? Legal. Que aconteceu? Na época da fusão das bolsas, que foi lá em 2008, foi um período, assim, bem preocupante, né? A gente não sabia como as coisas iam ficar, era uma mudança muito grande no mercado, ficamos muito apreensivos. Mas a nossa área, ela tinha uma sinergia muito grande, a nossa área lá, gerência de back-office, com os serviços que o Banco B3 prestava. Uhum. Então, foi uma adaptação, sempre é uma adaptação, mas também a gente teve um aprendizado muito grande, novas atividades, né? Então, assim, apesar de todo aquele medo que a gente estava, né? Como que vai ficar o futuro? Enfim, eu vou ter o meu emprego ainda, né? Isso acho que era uma das maiores preocupações. Foi uma adaptação muito legal, um aprendizado muito grande e assim seguimos. Em relação às diferenças culturais das empresas, porque era Bovespa, virou BMF Bovespa e depois B3. Uhum. Como que era, assim? A gente teve, nesse quesito, evoluções muito grandes, assim, não só talvez pela diferença entre as empresas, mas do mundo de uma forma geral, né? Então, acho que hoje em dia existe uma preocupação, assim, né, de olhar muito para esse assunto. Eu acho que isso evoluiu muito também com a evolução do mundo, da sociedade. Mas sempre foi um lugar, assim, muito confortável para trabalhar, pelo menos para mim, eu sempre me senti em casa, sempre muito bem acolhida. A gente não teve um choque de cultura muito grande, mas a gente vê uma evolução da cultura na B3, lá desde Bolsa, Bovespa, CBLC, depois veio a BMF, depois CETIP. Tem grandes evoluções, tem diferença, mas os impactos assim, não foram tão grandes, mas sempre positivos. E agora pensando nas evoluções da tecnologia, né? Uhum. Quais foram as principais transformações que você sentiu dessas evoluções e como isso impactou no desenvolvimento das suas atividades ao longo do tempo? Bom, eu entrei na Bolsa no ano 2000, apesar de trabalhar como recepcionista, eu entrei e ainda tinha pregão Viva Voz. Então, assim, acho que a maior mudança para mim, apesar dela já ter ocorrido há bastante tempo, né, o pregão Viva Voz na BMF acho que se encerrou em 2005 e o da Bovespa em 2009, foi uma evolução muito grande, porque a gente via ali muitas pessoas trabalhando, acho que 1.500 pessoas trabalhando no pregão, e toda aquela negociação, tudo que acontecia ali, hoje é feito de forma eletrônica. E, assim, é uma mudança muito grande, né? Uma adaptação muito grande. Você pensar que tinham 1.000 e poucas pessoas fazendo um trabalho, que hoje é tudo pela tecnologia, é tudo online. Então, para mim, acho que foi a maior evolução tecnológica que teve, foi a mudança do pregão Viva Voz
para negociações online. Uhum. E você tem alguma memória, assim, do pregão que você queria compartilhar com a gente? Tem bastante. Bom, era aquela coisa barulhenta, movimentada, né? Então, quando eu entrava bem cedo na recepção, então os operadores iam chegando, era muita gente passando, o fluxo de pessoas ali era muito grande. E aí começava um pregão e vinha aquela barulheira, né? Era legal de ver, é uma coisa, um marco na história, né? E tinham muitas pessoas que vinham visitar para ver o pregão acontecendo, né? E porque era muito diferente, é uma coisa que a gente não via normalmente, assim. Então, de vez em quando a gente parava um pouquinho, ia lá, tinha o aquário, né? Que a gente chamava de aquário, era uma sala que tinha um vidro, que as pessoas, tanto nós, funcionários, como as pessoas de fora, visitantes, poderiam observar, né? E era muito legal, era aquela gritaria, né? O pessoal, assim, nervoso às vezes, né? Para fechar uma operação. Era bem emocionante, era bem legal. Então, assim, essa mudança, apesar de ter tido um impacto grande, assim, né? A gente não vê mais essa emoção do dia a dia ali, mas foi bem legal de ver a evolução que teve, né? Hoje todos os negócios são feitos de forma eletrônica, tudo aquilo que acontecia ali durante o dia todo é feito tudo de forma eletrônica, mas era muito emocionante, era bem legal. E você falou que foi efetivada pela Bolsa em 2003, Isso. Né? Ainda existia o Pregão Viva Ainda Voz. existia. O final do Pregão Viva Voz impactou alguma coisa nas suas atividades? Diretamente não, né? É mais aquela questão, né, de ficar mais na lembrança, toda aquela coisa emocionante de todo dia que a gente via, né? A gente viu ali pelas primeiras vezes aquela sala vazia, então tinha um apego, assim, né? O lado emocional. Mas como teve toda essa transformação tecnológica, também teve uma ajuda na agilidade, né, dos nossos serviços ali, da prestação de serviços, do nosso dia a dia, tudo acontecendo de forma mais rápida. Eu fiquei com uma dúvida, Thaís. Quando você trabalhava na recepção, qual era o prédio que você estava? Aqui da 15. Ah, legal. Era tudo diferente, tudo bem diferente. E aí, pensando sobre a participação feminina, né? Como se dá essa participação no seu ambiente de trabalho? Desde esse período que você iniciou até agora, como você vê essa mudança? Existe aí uma lenda de que o mercado financeiro é muito machista, né? Enfim, no pregão só tinham homens, né? Então, a gente aqui no mercado brasileiro não via mulheres trabalhando no pregão. E teve uma mudança muito grande disso ao longo dos anos, né? A gente sempre viu uma maioria masculina trabalhando no mercado financeiro, mas acho que a evolução e o impacto da mulher no mercado financeiro tem sido tão grande, e hoje a gente vê muitas mulheres no mercado financeiro, em cargos de liderança, e isso tem mudado muito, né? Então, é legal de ver, é muito bom. A mulher hoje tem uma posição muito importante no mercado financeiro, e isso foi mudando ao longo dos anos. Antigamente, realmente, era assim, uma coisa um pouco mais dos homens mesmo, mas a mulher conquistou o lugar no mercado financeiro, e hoje a gente tem grandes nomes aí no mercado, né? Tem bastante mulheres agora no seu... No banco? Diretoria? Tem. Tá bem dividido. Não tenho aqui o número exato, mas é bem dividido. Bacana. E pensando nesses últimos anos, né, que a gente passou pela pandemia, como que foi esse período para você? Como foi essa adaptação do trabalho? Foi um susto para todo mundo, de uma forma geral, tudo que aconteceu, mas a gente conseguiu se adaptar muito rapidamente, né? A gente já tinha o esquema de trabalhar de casa uma vez por semana, né? De fazer esse trabalho remoto. E aí veio essa questão E a gente não gostava na época, né? Eu falava, vou ficar em casa, né? Pô, que chato e tal. E aí entrou, né, essa questão da pandemia, a gente trabalhou 100%, né, durante muito tempo em casa. A gente teve até algumas situações de funcionários que entraram durante a pandemia, logo no começo, entrevistas todas online. Eu tinha uma estagiária que trabalhava diretamente comigo, eu só fui conhecer ela um ano depois, pessoalmente. Mas, assim, a adaptação foi boa, a gente tinha toda aquela apreensão, mas a gente conseguiu
levar tudo numa boa, a qualidade do nosso serviço não caiu, a gente se adaptou bem, conseguimos desenvolver o trabalho do dia a dia, as atividades normalmente, deu tudo certo. E aí a B3 se adaptou a esse momento, né? Sim. E aí criaram-se algumas mudanças na dinâmica e algumas persistiram. Como que foi essa... A gente saiu, né, de uma logística de 100% remoto e aí, quando as coisas foram voltando ao normal, a gente vinha durante 2 vezes por semana, hoje a gente vem 3 vezes por semana. Tem aí alguma flexibilidade, né, com alguns casos específicos pontuais, mas a gente ainda faz esse percentual de ficar 3 dias presenciais, 2 dias em casa. E não sei se a tendência é aumentar e voltar a ser como antes, né? Todos os dias presenciais, mas a gente está adaptado às 2 formas. Legal. E pensando em momentos marcantes, assim, a gente queria saber dessas histórias, de momentos que tiveram esse impacto na sua vida, na sua carreira, durante esses anos da sua atuação aqui na B3. Legal. Bom, uma grande mudança, que foi a que eu já comentei, que foi do pregão Viva Voz para negociações totalmente eletrônicas, né? Como eu entrei aqui em 2000, eu estava aqui quando houve aquela questão do 11 de setembro, que foi o atentado das Torres Gêmeas, que deu um impacto muito grande na economia mundial, né? Foi um marco também. Eu lembro que eu tinha aula na faculdade de economia naquele dia, e a gente não conseguiu ter aula. A gente, professor, o que vai acontecer? Como vai ficar, né? Aquele dia a bolsa chegou a cair, ter o circuit breaker, né? E a gente ficou muito apreensivo. E depois veio a questão da fusão das bolsas, né? Que foi um momento também que a gente se sentiu um pouco inseguro, mas graças a Deus deu tudo certo. Acho que um outro fato também foi a crise de 2008, né? Que afetou... Foi uma crise nos Estados Unidos que acabou afetando a economia mundial. A gente viveu momentos muito estressantes aqui. Enfim, diminuição de crédito, aumento do dólar, enfim, teve muitas coisas, muitos desdobramentos. Depois veio a fusão com a CETIP, também foi mais um momento em que a gente, né, falou, meu Deus, como vai ficar agora? Mas foram mudanças, a questão das fusões, né? Foram mudanças muito positivas. A gente vê a evolução da Bolsa, uma evolução muito grande, tanto da prestação de serviços como tecnologia. Acho que foram mudanças muito positivas, foram coisas que agregaram bastante. E eu tenho, assim, uma lembrança pessoal minha, mas que envolve aqui o profissional, que foi... meu filho nasceu em 2011 e foi quando eu voltei de licença maternidade. E eu fiquei 7 meses fora, né? Então, foram 6 meses de licença, mais 1 mês de férias. E eu voltei e falei assim, gente, eu fiquei muito tempo fora, né? Mas eu fui muito acolhida pelo pessoal da minha área. A gente volta assim, será que eu ainda sei fazer o que eu fazia? Mas deu tudo certo. Foi um momento muito emocionante, uma mudança muito grande para mim, né? Uma evolução de maturidade muito grande, né? Mas a B3, ela sempre acolheu a gente de uma forma muito boa, que eu não senti esse impacto de sair, ficar 7 meses longe e voltar, eu continuava me sentindo em casa. E aí eu falei, como que eu vou levar a minha vida agora? Só eu e meu filho, né? Vou ficar o dia inteiro fora. Mas eu sempre consegui conciliar muito bem a maternidade com o profissional. A B3, ela dá um suporte muito grande pra gente nessa fase. E essa é a minha lembrança pessoal e profissional, assim, que eu tenho mais profunda. Demais. Thaís, você comentou durante suas memórias sobre o 11 de setembro. Uhum. Eu queria que você contasse como que foi esse dia, porque a gente já escutou outras versões. Eu queria saber como que aconteceu aqui na Bolsa. Legal. Eu acho que é um fato que marcou todo mundo de uma forma geral. E a gente no mercado financeiro, principalmente, porque a Bolsa de Nova York, ela meio que... Tudo que acontece lá fora espelha nos outros mercados, principalmente falando da Bolsa de Nova York. Então, a gente chegou para trabalhar um dia normal, né, como qualquer outro,
E, de repente, o índice Bovespa começou a cair absurdamente. Despencou de uma forma... E ninguém estava entendendo por quê. Naquela época, as notícias aí na internet não saíam tão rapidamente como hoje, né? Então, a gente ficou ali, não sei, talvez uma hora e pouco, sem saber o que estava acontecendo. E aí a gente começou a se perguntar, né? Pergunta para outro e vai, não sei o quê. E aí veio a primeira notícia. Teve um atentado em Nova York e a bolsa parou. E isso reflete o mercado mundial. Mas a gente não sabia de fato o que estava acontecendo ainda, né? Então eu lembro que eu saí, isso foi 10 e pouco da manhã que começou, né? O índice começou a cair muito. E eu saí para almoçar meio-dia. Tinha um refeitório no 9º andar aqui desse prédio na época. E aí o pessoal até colocou uma televisão para a gente ver as notícias, né? E aí começaram a passar aquelas imagens, né, do avião indo em direção às Torres Gêmeas e ninguém acreditando naquilo que estava acontecendo. E a gente começou a ouvir as reportagens e tal. E aí foi que a gente começou a se dar conta da dimensão do que tinha acontecido, né? Então, realmente, aquele dia, a Bolsa de Nova York parou e isso refletiu nos pregões aí do mundo, das bolsas do mundo todo. E aí a gente foi começar a entender o que estava acontecendo. Entendi. E aí o pregão também parou? Quando o índice começa a despencar e atinge, se não me engano, 10% de queda, 10 pontos lá de queda, o pregão para automaticamente, que é o que eles chamam de circuit break. E aí começou a cair tanto, e realmente, eu acho, eu não tenho certeza, mas acho que encerrou as atividades naquele dia e não voltou mais. Então, tem uma forma de segurança, aí como começa a cair muito, tem esse bloqueio automático e encerraram as atividades naquele dia. Depois foi voltando, né? Os próximos dias ainda tudo, né, muito fresco, mas foi normalizando ao longo dos dias. Thaís, eu queria saber um pouco melhor sobre a parte técnica da CBLC, né? Você disse que a empresa fazia a custódia e liquidação dos ativos, e aí eu queria saber como era feito isso e se teve alteração, por exemplo, dos prazos de liquidação. Como que foi essa evolução das atividades? Sim. Quando eu entrei na CBLC, eu não sabia nada, né? Então, eu entrei em fevereiro de 2003 e há menos de um ano tinha acontecido uma mudança muito grande, que foi a implantação do novo sistema de pagamentos brasileiro, né? Que foi quando veio a questão do D1, né? D0, D1, D2, isso não existia antes de 2002, né? Não lembro em que momento de 2002 isso foi implementado, mas essa já foi uma grande evolução, né, no sistema de pagamentos brasileiro. Então, quando havia uma operação no pregão, que a gente chama de D0, né, o dia zero, aí esse ciclo de liquidação ele ia até D9 na época, né, com o novo sistema de pagamento brasileiro. E cada dia desse ciclo tinha algo que acontecia nesse processo de liquidação. Então, por exemplo, se uma operação de bolsa, né, uma compra, uma venda de ações que acontecia no D0, ela liquidava no D3 nessa época, né? Quando veio o IPN, que foi uma nova mudança, esse ciclo foi reduzido. Então, a operação que acontecia no D0 passou a liquidar no D2, né? Então, todos os outros dias, tudo foi antecipado, né? Então, que a gente tinha até D9, hoje até D8. Então, essa foi uma grande mudança no ciclo de liquidação das operações no mercado, né? Então, quando eu entrei na CBLC, a gente tinha esse prazo um pouco maior. A questão de guarda de ativos e liquidação teve, sim, muitas mudanças tecnológicas, né, para aumentar a segurança, a agilidade nos processos, mas não foram mudanças tão grandes quanto essa, desde do SPB, né? Aí veio o IPN, acho que eu destaco das duas maiores mudanças que a gente teve ao longo desses anos. Para a gente finalizar a nossa entrevista, você, Thaís, o que você acha desse projeto que a gente está fazendo, né? Então,
qual a importância da preservação e divulgação das memórias do mercado de capitais? Legal. Eu acho fundamental, assim, até falando de uma forma cultural, né? Tem muita gente que não sabe o que é a Bolsa, né? Por exemplo, aqui na Bolsa tem um banco, tem muita gente que também não sabe que tem um banco na Bolsa. Então, eu acho importante, por uma questão cultural, de informação, manter esse registro, porque, assim, a história da Bolsa é muito grande, né? A Bolsa tem 100 e poucos anos, 120, 130, muita coisa já aconteceu. Até a gente que trabalha aqui não sabe da história toda, às vezes, né? Então, eu acho interessante a gente manter esse registro, porque mantém viva, né, essa imagem da Bolsa, tudo que a Bolsa já aconteceu, né, a forma que a Bolsa contribui para a sociedade, para o mercado brasileiro aí de capitais mundial, qual que é a função da Bolsa, né? Eu acho que são registros importantes, principalmente os registros pessoais de cada um. Cada um tem uma visão, cada um passou por alguma coisa. Então, são histórias importantes que tem que guardar, né? A gente não pode perder. Thaís, quais são as funcionalidades do Banco B3? Ele cumpre o mesmo papel de um banco convencional? Não. Na verdade, o banco foi criado para liquidar as operações da B3, né? Então, não é um banco convencional, a gente não fornece crédito para o mercado. Foi criado para atender as corretoras, né? Para liquidar as operações das corretoras aqui na B3. Então, a gente tem presta serviço de banco liquidante, a gente presta serviço de controladoria e custódia, né, para fundos, investidores não residentes, clubes. A gente faz também escrituração de BDRs, né, que são certificados de papéis de empresas de fora que são negociados aqui no Brasil. A gente tem como cliente corretoras, clubes, fundos de investimento. Não temos clientes pessoas físicas. O banco opera totalmente digital, eletrônico. Isso aí. O Banco B3 não tem agência física, né? É um banco 100%... É uma agência virtual, né? Então, é tudo eletronicamente. Tudo feito eletronicamente. Thaís, você falou pra gente que tem o D0, que é quando é feita a negociação, aí o D1, o D2, que é quando é feita a liquidação, e depois vai até o D8, isso, né? Você pode explicar pra gente, de forma geral, o que acontece depois do D2? Vamos lá. Falando de uma operação de bolsa, compra e venda de ação, então, no D0 você faz a operação, no D1 é o dia da reespecificação. O que isso significa? Você fez a operação do investidor A na corretora B. E você indicou uma conta de custódia errada, ou você registrou na bolsa uma quantidade errada. Você tem o dia seguinte para poder corrigir essa operação. O D2 é o dia que, de fato, essa operação liquida. Então, quem comprou recebe o ativo e quem vendeu vai receber o dinheiro, né? Que é a troca lá da entrega e pagamento. Se por acaso deu alguma falha nessa operação no D2, por exemplo, eu vendi uma ação que eu não tenho, isso acontece. Então, eu não vou entregar e não vou receber o financeiro. Isso, e o que acontece? No D3, a bolsa... Se no D2 você não liquidou essa operação, você tem até D3 para conseguir entregar. Você pode tomar um BTC, por exemplo, e conseguir entregar o ativo que você vendeu e receber o financeiro. Se no D3 você não consegue, de alguma forma, liquidar essa operação, abre uma pendência de operação. E aí, no D4, você abre uma recompra, que é como se a operação acontecesse novamente. Mas aí tem outras despesas, taxas, enfim. Quando abre a recompra, ela também tem um ciclo para liquidar. Então, ela abre no D4, no D5 e no D6, você pode tentar recomprar esse ativo no mercado. A instituição pela qual você operou pode tentar recomprar para você. E aí você tem até o D6 ou D7 para liquidar. Se essa liquidação, se essa recompra não liquida até o D6 ou D7, agora eu não tenho certeza, ela vai para execução. Então, que também é uma outra forma de tentar fazer com que essa operação liquide. Se de fato não liquidou, ela é revertida no D8. É como se ela não tivesse existido,
mas aí a ponta vendedora tem que pagar toda a despesa de todo esse ciclo de registro de operação, taxa e emolumento. Tem sempre uma despesa para a ponta que falhou, vamos dizer assim, né? A gente tem um histórico que tinha a CBLC aqui em São Paulo e tinha a CLC no Rio de Janeiro. Não tinha só a bolsa em São Paulo. Eu não sei em que momento as outras bolsas foram extintas, mas tinha uma bolsa em cada estado, né? Inclusive, a bolsa do Rio de Janeiro era a bolsa mais importante, né? Lá atrás. E aí foram acontecendo reformulações e tal. Então, as outras bolsas dos outros estados houve uma unificação, né? Então, ficou a bolsa do Rio de Janeiro, a bolsa de São Paulo, e em algum momento unificou totalmente, né? E que foi quando ficou só a bolsa de São Paulo com a negociação. É porque assim, a bolsa de São Paulo tinha negociação de ações e a do Rio eram títulos, né? Títulos de renda fixa. E aí, quando unificou, veio tudo para São Paulo, né? Então, a Bolsa de Valores eram ações e títulos e a BMF que era derivativos, né? Moeda, mercadoria. E aí foi nesse momento que unificou a CLC e a CBLC. Isso, aí tinha a Companhia de Liquidação de São Paulo e a CLC, que era do Rio. Então, em nome do Centro de Referência, do B3, eu agradeço muito a sua participação. Eu que agradeço. Obrigada.